Olá pessoal, estou gravando essa aula para a gente corrigir a recuperação 1 de práticas laboratoriais 2. Lembrando que após o dia 7 de maio, que foi a data de encerramento dessa avaliação, ela não está sendo mais aceita pelo Google Sala de Aula, certo? Então, mesmo que você tente enviar, a nota não vai ser computada porque está fora de prazo, ok? Então, quem não entregou, quem não foi tão bem na avaliação 1 e na recuperação 1, terá que se dar bem lá na avaliação 2. Lembrando que práticas laboratoriais, ela só tem duas avaliações, a avaliação 1 e a avaliação 2, ok? Então, eu vou colocar para apresentar aqui na tela, né, certinho, pronto. E vamos aqui para a nossa avaliação 2, nossa recuperação 1, na verdade. Então, a recuperação 1, o assunto dela é máquinas, sistemas autopoéticos e holopoéticos, falando sobre a organização, estrutura e mecanismo de funcionamento de um sistema vivo, certo? Então, lembrando que aquele artigo que eu disponibilizei para vocês fazerem a avaliação 1, é um artigo que ele fala, então, sobre a teoria da autopoiese e como a ontogenia estrutural está relacionada com a evolução dos seres vivos. Basicamente isso que nos diz, certo? E também, essa teoria ela define a vida como um sistema, né, assim como as máquinas. Só que a diferença entre um e outro é o que a gente vai ver ao decorrer dessa prova, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos um videozinho para vocês assistirem, né, ou era para assistir, antes de responder a questão 1 e 2, e daí, então, a gente vem aqui para as questões 1 e 2. Então, na questão número 1, ela diz o seguinte: a teoria dos sistemas autopoéticos e holopoéticos aplicam-se aplicam-se em diversas áreas do conhecimento. Com base no vídeo acima, podemos verificar que existe uma propriedade sistêmica das máquinas autopoéticas que são de interesse humano, especialmente na área de engenharia de materiais. Indique na alternativa abaixo que propriedade sistêmica é essa. Então, é uma propriedade sistêmica que está atrelado à engenharia de materiais, ok? Então, aqui nós temos na alternativa A, que é a nossa alternativa correta, ela diz o seguinte: a capacidade de construir seus próprios componentes estruturais e replicadores através de interações mútuas com o meio externo. Ou seja, construir materiais, né, uh, do micro para o macro. Então, os seres vivos eles são os únicos tipos de sistemas que conseguem produzir matéria-prima que constroem a si mesmos, ok? Então, é como se tivesse um sistema autônomo de autoconstrução de máquinas. As outras alternativas, elas se referem às propriedades que tem um sistema autopoético, não a propriedade do sistema em si, mas a propriedade dos seus componentes, como autorreferência, circularidade, possuir membrana plasmática, núcleo, citoplasma, portar de metabolismo energético autônomo, não ser controlado por um operador externo, são características dos meus componentes, né, estruturais, componentes de organização do sistema autopoético. Mas quando eu estou aplicando isso voltado para a engenharia de materiais, eu teria, então, essa capacidade aí de produzir matéria-prima que constrói a si mesmos, ok? Os seres vivos funcionam como sistemas autopoéticos. Logo, o mecanismo utilizado pela biosfera para entrada, distribuição e liberação de energia do sistema biológico é ou são. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa analisar que um sistema é tudo aquilo que possui um mecanismo de entrada, processamento e saída de energia, ok? Olhando para a vida como um todo, né, no caso a biosfera, que é o nível mais alto sobre a vida, né, que abriga o conjunto de ecossistemas, a gente vai perceber que existe uma relação, né, entre os seres vivos. Essa relação é a chamada de relação ecológica. E essa distribuição de energia que entra pela fotossíntese, né, através da luminosidade solar, ela é distribuída ali para os organismos heterotróficos, como herbívoros e animais como seres humanos, através da minha cadeia trófica. Então, a resposta correta seria a cadeia trófica. No nosso feedback, ele diz o seguinte: através do fluxo de matéria e energia dado via cadeia trófica, a célula intercepta componentes do meio para construir seu elemento celular, né? Então, aquele mecanismo ali de produzir sua própria matéria-prima. Bom, aqui nós temos um vídeo para responder a questão número 3, né? A questão número 3, esse vídeo, ele está atrelado ao paradoxo de Teseu. O paradoxo de Teseu é um paradoxo da mitologia
né, em que foi levado um barco, e esse barco foi reconstruído com novas peças, mas com o mesmo molde, e que está diretamente atrelado àquele conceito de organização e estrutura de sistemas, certo? Então, quando eu tenho uma organização, é quando eu tenho um molde inicial, certo? Né, um sistema de colocação de componentes que eles podem se alterar. Então, a organização não muda, mas os componentes mudam. Por exemplo, num sistema autopoético, eu preciso ter uma membrana plasmática para que se tenha um metabolismo autônomo, certo? Então, todos os sistemas autopoéticos, seja ele célula procarionte, seja célula eucarionte, ele vai ter uma membrana plasmática e automaticamente vai ter um metabolismo autônomo, ok? Só que a minha questão, ela diz o seguinte: o DNA é o código de programação mais antigo existente. Seu algoritmo básico se resume em sobrevivência e reprodução. No vídeo acima, Átila define os seres humanos na seguinte frase: somos um fluxo de moléculas com formato e autoconsciência. Selecione a imagem que sintetize e associe a ideia trazida pelo vídeo e os enunciados básicos da teoria autopoética aplicada a replicadores das características estruturais. Quando estou falando de replicação das características estruturais, e eu estou falando da autopoiese em si, junto, eu preciso lembrar de duas palavrinhas: acoplamento estrutural. Então, quando eu tenho um metabolismo, eu tenho dois processos. O catabolismo, que ele quebra as moléculas complexas, transformando em menores, e essas moléculas menores serão assimiladas pelas células, onde vai ocorrer ou não o acoplamento estrutural, e vai formar moléculas mais complexas, né, gerando aí o anabolismo, né, onde eu pego essas moléculas menores e transformo em moléculas mais complexas. A ontogenia é a história, né, das mudanças estruturais, né, ou do desenvolvimento de um ser vivo. Então, quando a gente olha, né, e a gente está falando sobre a teoria autopoética, a gente está falando sobre esse acoplamento estrutural, a gente vai ter, então, que a opção correta é ontogenia estrutural, certo? Aqui no nosso feedback, então, está falando o seguinte: a ontogenia diz respeito às etapas do desenvolvimento de um indivíduo. Na teoria autopoética, a ontogenia estrutural é equiparada a um molde de construção fenotípica adotada pelo DNA e que se transforma ao longo do tempo evolutivo conforme as interações com o meio, através do recebimento do fluxo de matéria e energia fornecido pela cadeia trófica dos ecossistemas. Ok? Que volta, né, ali na definição de acoplamento estrutural. Aqui nós estamos falando, né, na questão número 4, sobre o poder do coletivo, né, o poder dos pensamentos coletivos, da prática coletiva e assim por diante. Então, a questão diz o seguinte: o conceito, o poder coletivo expressado pela cultura, sociedade e política pode ser atrelado ao conceito. Então, aqui nós temos unidade autopoética de segunda ordem, que são os nossos corpos biológicos, a unidade autopoética de terceira ordem, que está associada à organização social, cultura e assim por diante, a unidade autopoética de primeira ordem, que são as nossas células, né, nossos mecanismos bioquímicos, e a unidade alopoética seria os componentes eletrônicos de uma máquina eletrônica, certo? Ou de uma máquina alopoética. Logo, né, se a gente está falando sobre o pensamento coletivo, organização social, cultura e tal, então a gente está falando aqui sobre a unidade autopoética de terceira ordem. Daí, na nossa última questão, nós temos aqui falando sobre vacinas. Nessa última questão, ela pode ter mais de uma alternativa correta, como a gente já está vendo no gabarito ali. Então, vamos ler o enunciado. Todos os sistemas possuem organização, estrutura e mecanismos integrados. Recentemente, descobriu-se que o código genético é universal, ou seja, todos os organismos da biosfera utilizam o mesmo sistema operacional para construir seus elementos celulares. Essa descoberta é importante, por exemplo, no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, pois, vamos lá, o sequenciamento funcional do RNA possibilitou o desenvolvimento de técnicas para injetar código de programação ribossômica a fim de produzir proteínas responsáveis por ativar o sistema imune contra um determinado patógeno. Isso está correto, conforme o nosso vídeo ali assistido acima, certo? O reconhecimento estrutural das mitocôndrias favoreceu no desenvolvimento de nanotecnologias para combater câncer,
Não, pessoal, as mitocôndrias estão atreladas ao fornecimento energético para os organismos aeróbicos. Pode ser que no futuro a gente pode utilizar alguma técnica aí com luz ou impulsos eletromagnéticos para combater câncer ou algo assim do tipo, né? A gente não sabe o que esperar da ciência do século XXI, mas até o momento não, ok? A investigação estrutural da estrutura viral associada à concepção sistêmica da vida possibilitou a compreensão dos blocos construtores da matéria inanimada. Não, pessoal, a matéria inanimada a gente já conhece desde lá da teoria da Big Bang, surgimento do universo, aquela coisa toda, né? Então, porque os elementos que formam, né, a vida, o sistema vivo são os elementos químicos, aqueles mesmos encontrados aí no universo afora, ok? As vacinas são métodos para instruir nossos corpos, as vacinas, desculpa, as vacinas são métodos para instruir o sistema imune a construir anticorpos e atacar micro-organismos parasitários. Isso é verdade. Independente do método de produção da vacina e de atuação da vacina, todas elas tendem a instruir o nosso sistema imune a construir anticorpos e atacar esses micro-organismos parasitários ou patógenos. Ok, pessoal, então com isso eu finalizei a nossa correção da recuperação 1. Fiquem atentos aí sobre as nossas videoaulas e também para a avaliação 2. Lembrando que na avaliação 1 eu tinha solicitado para vocês me entregarem por e-mail. Então, quem me entregou pelo Google Sala de Aula, eu realmente não vi o trabalho, porque na especificação da avaliação estava bem claro que era para entregar por e-mail nas instruções. Então, bastava vocês lerem e interpretarem, ou, enfim, né, me chamarem pelo WhatsApp, como eu estou sempre disponível aí para vocês. Então, qualquer coisa, me chamem, né, pelo WhatsApp 48 999 82 49 56, ok? Estou à disposição de vocês, qualquer dúvida, chamem. Até a próxima.